Hoje eu quero falar para vocês tudo sobre o visto EB5. Um vídeo um pouco mais longo, mas vou tentar entrar com alguma profundidade, pelo menos dar um painel geral sobre o visto EB5 e realmente tudo que envolve este que é uma das alternativas mais interessantes para vir morar legalmente nos Estados Unidos. Então, primeiro ponto, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ariel Iari. Eu moro nos Estados Unidos desde 2014 e trabalho com vistos EB5 desde 2015. Já auxiliei, me envolvi no projeto de várias famílias e é uma satisfação muito grande a gente ver o sucesso quando o processo é muito bem feito. Já vi também muita coisa dar errada aí no mercado de EB5, vou comentar um pouquinho sobre isso também com vocês. Mas é importante tomar alguns cuidados, mas o EB5 é sem dúvida nenhuma, para quem tem os recursos, a forma mais rápida, direta e no final das contas barata de se chegar alguém cá. Então o que é o visto EB5? Um programa que foi criado pelo governo americano em 1990 para contribuir no aumento da geração de empregos no país. Então como que funciona o EB5? Basicamente, um investidor estrangeiro que aporte um recurso num projeto que gere pelo menos 10 novos empregos nos Estados Unidos, o governo acaba concedendo para todo um núcleo familiar de aplicante, cônjuge e filhos solteiros até 21 anos, diretamente green card. Hoje, este valor de investimento é de $800 mil, dependendo do projeto é 1,050 milhões, mas a maioria dos projetos é de 800 mil. O ponto fundamental é comprovar a origem lícita dos recursos. Obviamente, Estados Unidos não quer receber dinheiro oriundo, digamos, do mundo criminoso, mas uma vez que se comprove a origem lícita dos recursos, que a família tem uma boa saúde e que não tem nenhum recorde criminal, nenhum problema criminal, é literalmente o que algumas pessoas brincam, o pagou, passou, né? Não existe nenhuma avaliação de mérito em relação a isso, não precisa ter formação superior, não precisa falar inglês, não precisa já ter vindo nos Estados Unidos, já ter morado nos Estados Unidos, enfim, é realmente uma alternativa muito interessante. O que é importante? Os empregos devem ser criados nas chamadas Target Employment Area. O que é isso? São áreas em que o desenvolvimento econômico e social estão abaixo da média do país, então, obviamente, o governo incentiva os projetos a desenvolverem nesses locais de maneira a equilibrar melhor a economia e desenvolver econômica e socialmente essas regiões. Quais são os passo a passos? Ou até talvez antes disso vou explicar, tem uma figura que chama-se Regional Center. O que são isso? É uma figura que serve equivalente, pode ter uma certa equivalência com as chamadas agências regulatórias de setor no Brasil, mas é uma entidade outorgada pelo governo federal que serve para fiscalizar e proteger os investidores nestes processos da geração dos empregos, da aplicação dos recursos e depois para a obtenção do green card. São entidades normalmente privadas, mas uma vez o investimento feito através delas, não existe a necessidade de estar diretamente envolvido no projeto e acaba tendo um risco muito menor. O investimento deve ser a risco, não pode ter nenhum tipo de garantia. Então, por exemplo, não se pode adquirir um imóvel e ter ele, de certa forma, como garantia no processo de EB5. Tem que ser um investimento a risco, mas muitos projetos acabam minimizando esse risco, eu diria quase que totalmente. Acaba sempre tendo um risco, e juridicamente tem que ter um risco, mas na prática esses riscos, tem muitos projetos que acabam minimizando bastante os riscos. O passo a passo. Primeiro passo, pesquisar bastante. E quando eu digo pesquisar, é pesquisar desde o advogado, porque é fundamental que seja feito esse processo por um advogado americano, advogado que atua nos Estados Unidos. Tomem cuidado com advogados que atuam no Brasil e que dizem que atuam nos Estados Unidos. É importante
você saber quem é o advogado americano que vai assinar a sua petição. É muito importante isso, gente. Eu já vi histórias bastante tristes de gente que é advogado no Brasil e diz que era advogado aqui, ou dizia que era advogado aqui, enfim, e que acabou prejudicando de maneira irreversível muitas famílias. Então, o segundo passo, escolher o projeto. Existem todo tipo de projeto. Eu acho mais seguro, e do meu tempo de experiência conversando com muitos advogados, os projetos normalmente mais ligados a desenvolvimento imobiliário. Pode ser de um condomínio, pode ser de um hospital, pode ser de um hotel, pode ser, enfim. Não gosto muito, por exemplo, de projetos mais ligados a setores, digamos, mais sensíveis às oscilações econômicas, como, por exemplo, um restaurante. Já vi muitos projetos de restaurante, um restaurante que abriu e fechou logo em seguida. Isso dificilmente acontece com um condomínio residencial, um condomínio comercial ou mesmo um hotel. Então, a minha recomendação é este tipo de projeto. Outro ponto importante, pesquisar do developer, quem de fato está fazendo o projeto, qual o histórico que essa pessoa tem no mercado. E aí, de histórico, tanto de projetos em geral, quanto de projetos ligados ao EB5. Porque, claro, o EB5 na prática é uma oportunidade de dinheiro barato para o developer e, claro, já teve gente que, digamos, quis se aproveitar disso para obter dinheiro barato, mas não entregou depois tudo que deveria, ou pelo menos não entregou da forma como deveria ou que teria sido combinado, né? Outro ponto super importante de você entender no projeto é os riscos envolvidos, porque tem projetos, por exemplo, que oferecem uma remuneração do investimento maior ligado a um risco de performance. Tem projetos muito bons nessa linha. Tem outros projetos que oferecem um valor determinado, pré-combinado de rentabilidade. Normalmente, esses valores são bem mais baixos. Aliás, tome cuidado se os valores forem muito altos. Um valor fixo, alto, eu acho que é o que aqui nos Estados Unidos chama, né, de acende uma red flag, né? Sobe uma red flag, tem que chamar atenção aí para verificar mais a fundo o quanto que esse projeto realmente vale a pena ou não. Mas basicamente é isso, tem projetos que oferecem uma performance um pouco maior ligada ao resultado do projeto em si e outros que oferecem um valor fixo, por exemplo, 2% ao ano de rentabilidade desse recurso. É muito importante pesquisar bastante. Uma vez definido o projeto e o advogado, deve-se fazer o investimento e aí o advogado vai dar andamento e vai protocolar o processo. Depois de protocolado o processo, já existe a possibilidade, inclusive, da família permanecer nos Estados Unidos, estar aqui, aplicar estando aqui, permanecer nos Estados Unidos, em algum tempo já vão receber o Green Card condicional, ele é um Green Card válido por 2 anos, que depois desse período precisa se comprovar que os empregos foram criados, para daí que essa condicionalidade seja retirada e aí é o Green Card chamado definitivo, que tem uma validade de 10 anos com renovação automática. Depois de 5 anos de Green Card, pode-se aplicar já para a cidadania. Então é um processo realmente bastante tranquilo. Basicamente é isso. Prazos. É muito difícil falar em prazo hoje em dia. Eu recomendo, não sei exatamente em que momento que você está vendo esse vídeo, mas eu recomendo que cheque no site da imigração. Se quiser me manda uma mensagem, eu te mando o link. Qual é o prazo normalmente desses processos? Seu advogado certamente vai poder te informar isso com algum nível de precisão, embora a imigração às vezes varie esse período, mas é importante checar. Mas uma vez já estando aqui, podendo fazer o ajuste de status, não demora normalmente muito mais do que 2 anos. Tem casos que demora mais, tem casos que o projeto em si acaba atrasando um pouco esse processo como um todo, mas em geral 2 anos, 3 anos no máximo, todo mundo já está aí com seu Green Card definitivo, vivendo e usufruindo de todos os benefícios que qualquer outro portador de Green Card tem. Uma questão importante sempre nessa decisão é verificar a questão de impostos. Uma vez que se vai mudar para os Estados Unidos, vai se tornar um residente fiscal americano e obviamente isso tem implicações econômicas e de impostos. É importante lembrar que tanto os Estados Unidos quanto o Brasil são países que
querem ver dos seus contribuintes tudo o que eles têm de renda em qualquer parte do mundo, então precisa ser declarado, a não ser que você faça uma saída definitiva do Brasil, que é um instrumento tributário para você dizer à Receita Federal brasileira que você de fato está saindo do país e não vai mais declarar impostos no país. Mas é importante, é muito importante você contratar um profissional que faça essa análise dos impactos tributários que essa decisão pode ter. Porque obviamente tem formas de minimizar algum impacto adicional, mas isso é um ponto importante a ser considerado. Por fim, acho importante falar de alguns cuidados em relação ao EB5. O primeiro cuidado é, como eu já falei, cuidar para que se contrate de fato um advogado que atue nos Estados Unidos. Tem muitas empresas de assessoria que se dispõem a ajudar e fazer, às vezes, até o processo. Eu não tenho nada contra uma empresa de assessoria que dê assessoria e mais que no final te recomende ou tenha algum tipo de alinhamento com algum advogado, mas é fundamental a escolha de um advogado americano que vai assinar a sua petição. Outro ponto importante é a análise muito cuidadosa do projeto a ser investido. É super importante, eu já vi gente investir em projeto famoso, que tinha estrela do futebol que fazia propaganda e que passados os 5 anos acabaram recebendo metade do valor investido. Então é importante realmente tomar alguns cuidados. Eu estou à sua disposição, pode me contactar sempre que quiser. Na descrição, aqui em algum lugar na descrição vai ter os meus contatos. Será um prazer poder te auxiliar sua família e contribuir com esse sonho americano.